Neste vídeo vamos resolver esta primitiva que estamos aqui a visualizar. Tratam-se de duas primitivas imediatas. Portanto, elas dão para separar esta fração na forma de 1 sobre raiz de 9 menos x ao quadrado menos a primitiva 2x sobre raiz de 9 menos x ao quadrado. Portanto, tratam-se de duas primitivas imediatas distintas e escritas desta maneira é mais fácil chegar à solução do problema, portanto, à primitiva final resolvida. E para fazer isso, é muito importante saber derivar muito bem. Portanto, primitivas imediatas requerem, como pré-requisito, saber derivar muito bem, de preferência de cor, porque nós vamos precisar de reconhecer na tabela de primitivas imediatas que temos à mão, vamos precisar de reconhecer uma função e a sua derivada, e por isso, que é para depois aplicar uma das fórmulas dadas, e por isso é importante saber derivar de preferência de cor. Ora, cálculos auxiliares. Vamos começar por primitivar esta segunda expressão, depois fazemos a primeira. Optei por começar pela segunda. E vamos ter, neste caso, pela segunda porque é um pouco mais simples. E neste caso, então, nós vamos ter logo o primeiro pensamento, se olharmos para a tabela de primitivas imediatas que temos à mão, o primeiro pensamento é de aplicar a fórmula que tem uma raiz no denominador. Portanto, este 9 pode-se trabalhar, pode-se arranjar a maneira de o passar para fora da raiz, mas nós aqui, antes de o fazermos, se fosse para aplicar esta forma, qual é que teria que ser o f? Teria que ser o x. Teria que ser o x, porque aqui tenho um f ao quadrado. Note-se que o f não é o x ao quadrado. O f tinha que ser o x. E a derivada do x dá 1. E aqui em cima eu não tenho 1. Portanto, eu precisava ter no numerador a derivada da base da potência de expoente 2. Portanto, a derivada do x, como não dá 1, eu não vou aplicar esta forma. Esta forma não se aplica neste caso. Daria arcosseno de f se fosse para aplicar, mais uma constante real, mas neste caso esta fórmula não dá para aplicar. Então qual é a fórmula alternativa? Sempre que não dá para aplicar esta fórmula quando aparece uma raiz no denominador, nós devemos sempre ter em consideração a fórmula alternativa para a potência de uma função. Portanto, a forma da potência diz-nos que a primitiva de f' vezes f levantada a p fica f levantada a p mais 1 sobre p mais 1 mais uma constante real. Portanto, esta fórmula é válida quando o p é diferente de menos 1 e deve-se ter em consideração sempre que não dá para aplicar a outra. E então agora o que é que eu vou fazer? Bom, vou arranjar a maneira de escrever isto na forma de uma potência. Vou arranjar a maneira de escrever isto nesta forma que aqui está para depois aplicar a regra. Ora, e note-se que ter a raiz quadrada de uma expressão, ou mesmo ter a expressão levantada ao meio, esta forma assegura-nos isto, mas também temos que, quando nos aparece uma potência no denominador, nós vamos poder passá-la para potência de expoente negativo. Portanto, nós aqui temos a expressão levantada ao meio. O que é que nós vamos fazer? Vamos simplesmente escrever 2x vezes 9 menos x ao quadrado elevado a menos 1 meio. Passa para o numerador com expoente negativo. Estou a aplicar esta forma da direita para a esquerda. Fica a função elevada a menos 1 meio. E agora, tendo isto em conta, nós já estamos muito próximos de aplicar esta fórmula, porque eu preciso de um f', preciso de um f levantado a p. Aqui o p, o expoente vai ser menos 1 meio, claramente. O f vai ser 9 menos x ao quadrado. E o que é que nós precisamos ter aqui atrás? Precisamos ter aqui atrás a derivada de 9 menos x ao quadrado. E quanto é a derivada de 9 menos x ao quadrado? Ora, temos aqui que é menos 2x. É menos 2x a derivada de 9 menos x ao quadrado. Fazemos esta derivada tendo em conta que a derivada da soma é a soma das derivadas. Portanto, fazemos a derivada de 9 menos a derivada de x ao quadrado. Mas como a derivada de 9 dá 0, porque a derivada de uma constante dá 0, e a derivada de x ao quadrado dá 2x com base nesta forma, aqui o n é 2, fica 2x levantado a 2 menos 1, portanto 2x, vamos ter que a derivada fica menos 2x. E o que nós queremos aqui atrás não é o 2x, mas sim o menos 2x. Mas isso resolve-se. Conseguimos pôr lá um menos. Eu simplesmente pus aqui um menos e compensei atrás a primitiva com outro menos, e isto com base nesta forma, que nos diz que a primitiva de uma constante vezes uma função é a constante vezes a primitiva da função. Portanto, nós aqui, se passássemos este menos para fora, portanto, é a mesma coisa que ter menos 1, ficaria menos 1 vezes menos 1 que dava 1 e dava rigorosamente o que está aqui em cima. Portanto, esta expressão é igual a esta aqui e, por isso, gostamos mais desta porque esta tem mesmo a forma que nós precisamos. Tem f' a multiplicar por f levantado a um número. Portanto, f' vezes f levantado a menos 1 meio. Dá precisamente, tem este aspecto aqui e dá para aplicar a fórmula diretamente onde o f vai ser
9 menos x ao quadrado. E, portanto, cá está, isto está próximo de terminar. Agora é só aplicar a fórmula e fica f elevantado a menos 1 meio mais 1 sobre menos 1 meio mais 1. Note-se que menos 1 meio mais 1 é menos 1 meio mais 2 meios, que é 1 meio. Portanto, fica f elevantado a 1 meio sobre 1 meio. Este menos que está aqui atrás mantém-se, mais uma constante real. Eu vou-lhe chamar C1, porque não nos podemos esquecer que agora vamos ter que fazer ainda a primitiva que falta. E esta vai dar origem a, digamos que ao C2, se quisermos. Vamos chamar, portanto, a esta C1. Também poderia chamar C, não tinha problema nenhum. E então vamos agora prosseguir para a primitiva que falta, para depois no fim juntarmos as duas. Ainda dá para escrever a expressão numa outra forma. Portanto, dividir por 1 meio é o mesmo que multiplicar por o inverso de 1 meio, que é 2. E agora sim, avançamos para a primitiva que falta. Ora, aqui a temos. E então aqui sim é que devemos ter em consideração novamente a regra do arco seno. Portanto, a primitiva de f' sobre raiz de 1 menos f ao quadrado. E isso vê-se logo pelo facto de estar uma raiz quadrada no denominador. E note-se que aqui, se tomarmos o f como sendo x, o f' dá de facto 1. Portanto, está tudo bem. Há que afinar este pormenor do 9. O 9 não está aqui. Portanto, aqui está o 1. E temos que arranjar a maneira de colocar aqui o número 1. E é isso que vamos fazer já de seguida. Colocamos o 9 em evidência neste denominador. Ora, 9 vezes 1, 9. 9 vezes x quadrado sobre 9 dá x quadrado. E agora podemos separar em duas raízes neste denominador, com base na regra que a primitiva que a derivada que a raiz quadrada do produto é o produto das derivadas. Portanto, fica a raiz deste fator vezes a raiz do segundo fator. A raiz de 9 dá 3. E podemos passar este 1/3 para trás da primitiva, tendo em conta esta regra que nos diz que quando temos uma constante a multiplicar por uma função, nós podemos passar para fora da primitiva a constante. Aqui passou-se para fora o 1 sobre raiz de 9, que é 1/3, e ficamos com isto daqui. Já está mais próximo daquilo que precisamos. O passo seguinte é escrever esta expressão na forma do quadrado de uma função, que é uma tarefa simples, porque note-se que x² ao quadrado dá precisamente x ao quadrado sobre 9, porque fica ao quadrado de x sobre o quadrado de 3. Portanto, já temos a função ao quadrado e precisamos ter aqui em cima a derivada da tal função. Ora, aqui a função, como temos o f ao quadrado, o f vai ser o x² e a derivada de x² vai ser 1/3. Ora, vejamos se não é verdade. Temos aqui que a derivada de x² é a derivada de 1/3 de x, que fica simplesmente 1/3. Muito simples, porque a derivada de k a x, onde k é uma constante, fica simplesmente k. Portanto, vai dar 1/3. E o que se fez foi colocar aqui em cima o 1/3, compensa-se atrás da primitiva multiplicando pela inversa do número que colocamos aqui dentro. Isto é um passo muito frequente neste tipo de assunto. Portanto, coloca-se aqui um número, multiplica-se atrás da primitiva, multiplica-se pelo inverso do número que colocamos dentro da primitiva. Portanto, isto é válido com base na propriedade da linearidade integral indefinido. Se passássemos este 1/3 para fora, ficaria 3 vezes 1/3, que dava 1, mas não é isso que nós queremos. Nós queremos sim ficar com esta expressão, porque esta expressão vai ser igual, vai se enquadrar com a expressão que temos escolhida da tabela de primitivas e, portanto, temos um f' sobre raiz de 1 menos f ao quadrado, onde o f é x² e podemos aplicar a regra de primitivação. 1/3 vezes 3 dá 1, fica arco seno de f mais uma constante real C2. Portanto, há pouco utilizámos C1, agora utilizamos C2 para não confundir. E, portanto, aqui o f é x², tenho aqui o f' e apliquei a forma, fica arco seno de x² mais uma constante real. Juntamos agora a primitiva inicial com esta. Portanto, esta que nós obtivemos está aqui. A outra primitiva juntou-se aqui no início e ficamos com este resultado final. A primitiva da função que propusemos. Está aqui o seu resultado final. Temos aqui um excelente exercício, muito global, que aplica muitas regras, muitas primitivas. Portanto, muito importante. Quem perceber este exercício vai no bom caminho, seguramente, para a compreensão desta matéria. Até à próxima.